Oi, oitavo, tudo bom? Vamos hoje, turma, falar sobre as doenças que estão relacionadas ao sistema circulatório. Essa é uma aula muito importante porque, turma, essas doenças do sistema circulatório, em geral, elas matam muito. Todo mundo deve conhecer alguém que morreu de infarto, que teve um AVC, ou que teve uma leucemia, ou que teve uma parada cardíaca, né? Então, essas doenças, elas são motivos de preocupação dos órgãos públicos, dos governos, as organizações de saúde ficam tentando sempre conscientizar a população para prevenir essas doenças, porque elas matam e matam muito. Se eu não estou enganada, são as doenças que mais matam no mundo, aquelas relacionadas ao sistema circulatório. E, em geral, elas estão relacionadas à má alimentação, alimentos gordurosos, alimentos salgados e também à ausência da prática de exercícios físicos. Se a gente, então, tiver uma alimentação balanceada e fizer atividade física regular, a gente previne muitas doenças do sistema circulatório. Os médicos cansam de falar, alimentação balanceada, atividade física é a receita para viver muito, né? Vamos ver hoje 3 doenças que estão relacionadas ao sistema circulatório, mas ao sangue propriamente, tá bem? A primeira é muito comum, todo mundo já ouviu falar em anemia. A anemia, gente, é definida como a quantidade de hemoglobina abaixo do normal. Então, quem tem anemia é quem está com a quantidade de hemoglobina baixa, tem pouca hemoglobina. Cris, eu não lembro o que é hemoglobina, então observe aqui. Você se lembra que nós temos uma célula vermelha, com formato redondo assim, em vista frontal, chamada de hemácia, certo? Hemácia é o glóbulo vermelho. A hemácia, turma, não tem núcleo na fase adulta e ela tem dentro dela uma proteína chamada hemoglobina, cuja sigla é HB. HB, então, é a hemoglobina. Quem tem pouca hemoglobina dentro da hemácia está com anemia. Repetindo, quem tem pouca hemoglobina dentro da hemácia está com anemia. Mas o que a hemoglobina faz? Lá nas aulas iniciais, nós vimos que a hemoglobina, ela faz ligação química com o oxigênio e também com o gás carbônico. Então, a hemoglobina, ela transporta gás oxigênio e transporta gás carbônico. Se você está com a hemoglobina abaixo do normal, você vai transportar pouco oxigênio. Isso vai levar você a ter o quê, gente? Cansaço, fraqueza. Por quê? Porque o oxigênio, ele é necessário lá dentro da célula para ajudar a fazer o ATP, que é a molécula que guarda energia. Se você tem pouca hemoglobina, porque ela está abaixo do normal, você vai levar pouco oxigênio para a célula. Com pouco oxigênio, você vai fabricar pouca energia e vai viver cansado, fraco. Um outro sintoma da anemia é a palidez. Por quê, gente? Palidez é falta de cor, né? Nós vimos que a hemoglobina, ela tem ferro na constituição. E nós vimos que ferro é o que dá a cor vermelha para a hemácia. Então, se você tem pouca hemoglobina, o ferro fica dentro dela. Você tem pouco ferro. Então, você vai perder aquela cor corada de saudável e vai ficar pálido. Cansaço, fraqueza, palidez são sintomas de quem tem anemia, quem é anêmico. E quais as causas da anemia? Por que uma pessoa tem anemia? Pode ser por vários motivos. Pode ser falta de ferro, você está se alimentando com pouco ferro. O ferro, ele faz parte da hemoglobina. Se você não se alimenta com ferro, você não forma a hemoglobina, então você vai ter hemoglobina abaixo do normal. Então, o que causa anemia? A falta de ferro. Isso é fácil resolver. É só você comer alimentos que tenham bastante ferro. Quem são esses alimentos? Em geral, verduras de cor verde escuro.
couve, rúcula, tá? É aquele lá do Popeye, espinafre, tá? São alimentos ricos em ferro. Tem um outro tipo de anemia cuja causa também é genética. Tem pessoas que nascem com a hemácia com uma forma assim, ó, de meia-lua, e aí ela carrega pouco oxigênio. Mas aí já é um problema genético, tá bom? Então, para você não ter anemia, se alimente bem, com bastante verdura de cor escura, certo? Ah, Cris, não gosto, a gente faz um esforço, tem que comer, você quer ter anemia, né? Não, você não quer ter anemia. Ainda mais tendo anemia na época de escola, você vai estudar como? Se você tá cansado, fraco, pálido. Você não estuda, não. Você não tem energia para você estudar, você vai ficar dormindo na sala de aula, né? Enfim, faça um esforço e coma isso aí, pro seu bem, tá? Outra doença relacionada ao sistema circulatório, que vocês também já ouviram muito falar, é a leucemia. Leucemia também é conhecido como câncer no sangue. Câncer no sangue, gente, isso mesmo. Leucemia vem da palavra leucócito. O leucócito é o glóbulo branco. Leucemia, gente, é a produção de leucócitos anormais, tá? E aí, vamos lembrar aqui, o leucócito, ele tem a função no nosso corpo de fazer o quê? Defesa. Defesa contra bactérias, defesa contra vírus. Se você tem leucemia, os seus leucócitos estão anormais, então o seu organismo não consegue se defender de bactérias e vírus. E aí você vai ter o que de sintoma? Dificuldade de combater doenças. Você vai adoecer com muita frequência. Por quê? Porque quem faz a sua defesa tá doente, tá anormal. A célula tá defeituosa, não consegue fazer a sua defesa. Certo? Eu quero lembrar com vocês uma coisa importante. Onde é que as células sanguíneas são produzidas? Dentro dos ossos. Você lembra disso quando nós vimos tecido sanguíneo? Ainda em sala de aula, antes da pandemia, nós vimos o tecido sanguíneo. E nós vimos que o sangue, ele é produzido dentro dos ossos, principalmente os ossos longos e achatados. As células sanguíneas são feitas, então, no interior dos ossos, num local aqui dentro chamado medula óssea vermelha. Então, medula óssea vermelha, a medula óssea é o tecido que fabrica o nosso sangue. O nosso sangue é feito dentro dos ossos. Se a pessoa está com leucemia, os leucócitos ou glóbulos brancos que estão sendo feitos aqui dentro, eles estão sendo feitos defeituosos. E aí a pessoa precisa de um tratamento que é um transplante de medula óssea. O que vai acontecer? O médico ele vai procurar uma pessoa compatível com a pessoa que tem leucemia. E quando achar essa pessoa compatível, o médico ele vai pegar uma agulha na pessoa compatível, vai enfiar lá dentro do osso, vai tirar a medula óssea da pessoa doadora e vai transferir, vai enfiar dentro do osso da pessoa que tem leucemia, para que o osso dela passe a produzir leucócitos normais e saudáveis. Interessante, né? Você pode ser um doador de medula óssea, tá? Você vai entrar no Google e escrever assim: quero ser doador de medula óssea. Aí você vai ver lá que tem um site específico e você se cadastra. Imagine se você consegue salvar a vida de alguém que está com leucemia, com câncer no sangue. Certinho? Interessante, né? E a última doença que nós vamos ver é a arritmia cardíaca. Bom, arritmia cardíaca. Gente, se é cardíaco, o problema tá onde? No coração, né? E se é uma arritmia, lembra que o A, ele significa não. Ele é um prefixo de negação. Ritmia vem de ritmo, né? O coração tem um ritmo de batimento. Tum, 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 tum. Se a pessoa tem arritmia, o coração dela tá batendo fora do ritmo normal. Tá batendo diferente. Então, na arritmia cardíaca, o coração, ele possui um ritmo de funcionamento
diferente, que é diferente do padrão. O padrão é o tum-tum, tum-tum, tum-tum. O coração da pessoa que tem arritmia, ele não tem esse padrão. E de onde que vem esse padrão? Vem das sístoles e das diástoles. As contrações e os relaxamentos que o coração faz para expulsar sangue. É muito interessante como é que o médico descobre que a pessoa tem arritmia cardíaca, tá? Ele pede um exame chamado eletrocardiograma. Você deve ter ouvido falar ou deve ter feito ou conhecer alguém que já fez um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, turma, ele é um exame que me dá uma imagem, ó, dos batimentos do coração. Então, num eletrocardiograma normal, eu tenho uma imagem mais ou menos assim, ó. Você percebe que há um padrão? Olha, esse pedaço aqui, 2 morrinhos pequenos e um grande, se repete aqui, 2 morrinhos pequenos e um grande, 2 morrinhos pequenos e um grande, 2 morrinhos pequenos e um grande, 2 morrinhos pequenos e um grande. Então, tem um padrão, ó. O coração tem um ritmo igual de batimento. Então, essa pessoa aqui tá com o coração num ritmo normal. Agora, olha esse exame aqui embaixo. Esse é um eletrocardiograma de uma pessoa com arritmia. Observe que aqui eu tenho um morrinho grande, um pequeno, um mais ou menos. Aqui eu não tenho um morrinho, um pequeno, um maiorzinho. Sem morrinho, um grande, ele vem aqui para baixo. Perceba que neste desenho aqui não há um padrão. Isso significa o quê? Que o batimento cardíaco está irregular, está desigual. Ou o coração ele está batendo muito acelerado, que eu chamo de taquicardia, ou o coração pode estar batendo muito lento, que eu chamo de braquicardia. Gente, isso é muito perigoso, muito crítico. Por quê? Porque o coração ele bate para expulsar sangue para o corpo inteiro. Se o seu coração está acelerado, ele está mandando muito sangue para o corpo. E se está lento, está mandando pouco sangue para o corpo. Isso pode resultar em quê? Em morte súbita. Muitos casos de gente que morre assim de uma vez, sem ter uma causa aparente, é um problema de arritmia cardíaca, porque ele pode causar morte súbita. Então, voltando lá no começo. O que é arritmia cardíaca? É quando o coração ele bate fora do ritmo. Ou ele está muito acelerado, ou ele está muito lento. E quais são as causas da arritmia cardíaca? Vem aqui para baixo. Estresse, tá? Estresse causa arritmia cardíaca. Pressão alta, que é a hipertensão, pode causar arritmia cardíaca. Genética, se sua mãe teve, sua chance de ter é grande. Obesidade, a gordura atrapalha os batimentos do coração. E muitos outros. Então, cabe ao médico investigar aí você e saber qual a causa da sua arritmia cardíaca e tratar, porque senão você pode morrer. Tranquilo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a pressão alta novamente, o infarto e o AVC. Então, um abraço e até a próxima aula.